Senhores doutores alunos, oi de novo. Iniciamos agora nossa terceira aula aqui, referente a todos os conteúdos de mecânica. Na verdade, o que acontece? Essa segunda parte do nosso curso referente à dinâmica. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, né? Essa aula, ela é bastante extensa e, se for possível, se vocês acharem conveniente, vocês podem colocar tranquilamente esse vídeo a 1,5x, porque 1,5x já é uma velocidade razoável. Bom, então temos muita coisa hoje para falar, né, para especificar. Inclusive, o que nós temos que falar hoje, né? Sobre forças, sobre as unidades de medida de forças. Vamos trabalhar um pouquinho com adimensionais, muito utilizado em mecânica dos fluidos. E só lembrando, essa aula ela está programada para subir dia 12 do 10 de 2020. E só para confirmar, somos 4 turmas. Então, vamos continuar, vamos dar início. Tem essa parte e mais outra, para a gente terminar a parte de mecânica. E além disso, o que acontece? Nós vamos ter que fazer algumas reposições. Algumas reposições de aula, justamente para diminuir aquele buraco que vocês ficaram no mês de agosto. Bom, sem mais enrolação, vamos continuar, né? Só para a gente lembrar, a aula passada, que foi aquela programada para subir dia 5 do 10, falamos de grandezas. Então falei um pouquinho sobre grandezas escalares, grandezas vetoriais, inércia, e comecei a falar com vocês das leis de Newton, aonde eu falei da primeira lei de Newton, que é referente à inércia, e a segunda lei de Newton, que é referente à resultante. Não terminamos o assunto, tem bastante coisa para ver, né? Como eu falei para vocês, essa aula tá densa, mas nós vamos conseguir, né? E hoje nós vamos terminar com a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Fizemos também na aula passada alguns exercícios, e lembrando que todo o conteúdo dessa aula está disponível na apostila V2 de vocês. Essa apostila está disponível no Google Classroom. É a frente 1. Vamos adiante. Bom, o que temos para a aula de hoje? Aula de hoje, dia 12 do 10 de 2020. Vamos falar um pouco de adimensionais, que são unidades métricas de forças no sistema internacional. Então, muitos alunos, eles erram isso, eles não entendem o significado do Newton. Então, o que significa Newton? Newton foi a pessoa que estudou a parte de quantidade de movimento e ele tirou a força resultante a partir disso. E também temos que estudar a parte de forças, como agente vetorial. Vamos ver uma pincelada das operações com vetores. Mas só lembrando que a decomposição de vetores, para a aula não ficar tão extensa, vamos deixar para o próximo slide, que é o que vai subir na outra segunda, sem ser a do dia 12 do 10. E vamos terminar com os tipos de força. Então, se conseguirmos terminar os tipos de força que agem sobre os corpos, eu consigo falar do princípio da ação e reação, terceira lei de Newton, e aí podemos começar a fazer os exercícios de bloquinho.
Vamos para a próxima então. Unidades de força no sistema internacional. Qual é a motivação disso? Bom, a gente sabe que muitos alunos confundem, né, a unidade Newton. Eles têm dúvidas que o Newton ele é uma unidade derivada das grandezas primitivas, que são massa, comprimento e tempo. E essas grandezas primitivas, elas também têm os seus respectivos valores no sistema internacional. Então, todas as grandezas primitivas que estamos usando na física, elas se derivam dessas três grandezas aqui, ó: massa, comprimento e tempo. E elas são grandezas usadas tranquilamente na mecânica. Mas vamos explicar o que é isso, passo a passo, né? MLT. O que vem a ser esse MLT? É a representação de unidades de medida. Esse MLT, ele está sendo representado em quê? Entre colchetes. Pessoal, M representado entre colchetes significa que eu estou representando a unidade de massa. L, eu estou representando a unidade de comprimento. E T, eu estou representando a unidade de tempo. Ou seja, o que acontece? Sempre que vocês estiverem fazendo algum cálculo com fatores dimensionais ou adimensionais e tiver essas grandezas incluídas, pense que vocês estão trabalhando com o quê? Com a unidade respectiva disso. Então, quais são as grandezas primitivas aqui? Massa, comprimento, distância, deslocamento, que é representado com L entre colchetes, e T para representar tempo, onde tudo aqui é representado com letras maiúsculas. Mas vamos explicar melhor o que seria isso. E só vou adiantar para vocês que não é um assunto tão recorrente no vestibular, mas se vocês não souberem manipular essas grandezas de uma forma correta, vocês vão ter dúvida nas unidades de medida. Então, assim, principalmente quando eu estou falando em converter uma unidade de massa para quilogramas, para deixar coerente com o sistema internacional, ou converter um comprimento que está em quilômetro para metro, quero deixar tudo no sistema internacional para que a unidade da força ela seja o Newton. Então vamos explicar isso aqui, passo a passo. E é isso que eu estou falando para vocês. Qual seria a função desses colchetes? Para que servem eles? Os colchetes eles servem para representar exclusivamente a unidade de medida ao que eu quero me referir. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu tenho um M maiúsculo entre colchetes e eu digo que esse M maiúsculo está em quilogramas, o que eu estou querendo falar a respeito disso? Eu estou querendo dizer que a unidade de medida padrão que eu adotei para a massa é o quilograma. Quando eu estou dizendo que a unidade de força está entre colchetes, eu estou dizendo que isso é o kgf, eu quero dizer que a unidade de medida que eu adotei para a força é exclusivamente o quilograma-força. Então, é a mesma coisa, velocidade, quilômetros por hora. Unidade representativa da velocidade é o quilômetros por hora. Então, eu vou fazer os cálculos, e esses cálculos eu vou estar trabalhando com aquelas unidades.
vocês estavam sempre acostumados a trabalhar com o quê? Com os números para achar o resultado. Mas as unidades, elas têm valores significativos. E esses valores eles não podem ser desprezados, principalmente quando estivermos trabalhando no Sistema Internacional de Unidades. Vamos para o próximo slide. Sistema Internacional de Unidades. O que significa o Sistema Internacional de Unidades? Bom, por padrão, a unidade de força no SI, ou Sistema Internacional de Unidades, é o Newton. Bom, essa unidade ela é derivada de grandezas primitivas. Como eu falei nas apresentações anteriores, todas as grandezas primitivas, elas são, na física do ensino médio, massa, comprimento e tempo. Então, força não é uma grandeza primitiva. Na aula passada, o que nós vimos? Que força resultante é massa vezes aceleração. Ela é um produto de uma massa por uma aceleração. A massa é a grandeza primitiva, mas a aceleração não. A aceleração é uma unidade de velocidade por tempo. Tempo é grandeza primitiva, mas velocidade não. Velocidade é a unidade de deslocamento por tempo. Deslocamento é grandeza primitiva e tempo é grandeza primitiva. Ou seja, eu vou destrinchar este Newton em função de quilograma, em função de metro e em função de segundo. E aí eu estou vendo várias carinhas tristes porque ninguém entendeu absolutamente nada. Próximos slides nós vamos explicar isso com calma, né? E como é que eu posso explicar isso? Eu posso explicar com continhas. Lá na aula passada, o que dizia a segunda lei de Newton? Que força resultante é o quê? Massa vezes aceleração. Agora o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com os dimensionais. E quando eu estou trabalhando com os dimensionais, eu tenho que colocar sempre em colchetes. Então, o que eu vou falar? Que a unidade da força resultante é a unidade da massa vezes a unidade de quê? Da aceleração. Massa, grandeza primitiva. Aceleração, não. Mas aí que tá. Vamos lembrar que a aceleração é o quê? Variação de velocidade por tempo. Isso quando estudamos aceleração média, lá com o André, né? Velocidade não é grandeza primitiva, mas tempo é. Mas aí eu posso tirar velocidade em função de quê? Velocidade média. Deslocamento, não sei porque que aqui está em vermelho. Vamos deixar em amarelo para indicar que são as grandezas primitivas, né? E aí eu posso falar que velocidade é comprimento, que é o deslocamento, por tempo. Tudo isso dividido pelo tempo que já estava aqui embaixo. Ó. Aí o que acontece? Eu consegui tirar a unidade de força em função das grandezas primitivas, né? Então, recapitulando. Força resultante, massa vezes aceleração. Aceleração, variação da velocidade sobre tempo. Velocidade, comprimento sobre tempo, dividido pelo tempo que já estava. Então, mLt. E fazendo esse pequeno cálculo, eu posso deixar a unidade de massa como ela está. L sobre T, ó, isso aqui é uma divisão de frações. Então, eu copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. E agora sim que eu posso, como eu estou trabalhando com unidade de medida, dizer que a unidade de massa é o quê? Ó? É o quilograma. Só que aí quando eu estou representando a unidade em si, eu não coloco entre colchetes. Ó, a unidade de comprimento é o metro, só que eu já tiro do colchetes. E a unidade de tempo, gente, ó, segundo. Por que eu escolhi quilograma e não escolhi grama? Por que eu escolhi metro e não escolhi quilômetro?
E por que eu escolhi segundo em vez de hora? Ora bolas, são todas unidades do Sistema Internacional. Outra coisa, gente, não vou me confundir esse M minúsculo aqui com esse M maiúsculo dentro do colchete. O M maiúsculo é unidade de massa e o M minúsculo é unidade de comprimento, que é o metro. Ou seja, se eu fizer esse pequeno cálculo, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso aqui vai ser exatamente o Newton, né? Então eu quero dizer que um Newton é 1 quilograma vezes a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. O que significa isso? Se há um objeto que tem massa de 1 quilograma, eu aplicar uma força de intensidade 1 newton, este vai adquirir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A causa é a força, que é 1 newton, e o efeito é a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, e aí espero que todas as carinhas estejam felizes, né? Todas as carinhas estejam felizes. E continuemos. Bom, de posse, né, dos vetores, de posse das unidades de medida, agora podemos falar sobre os vetores. Veja bem, como eu falei na aula passada, o que vem a ser um vetor? O vetor ele nada mais é do que uma seta orientada. Toda seta orientada é uma grandeza vetorial, e grandeza vetorial possui sempre o quê? Módulo, direção e sentido. Vamos fazer uma soma vetorial. Mas vamos pensar numa soma algébrica. Quando vocês estão somando dois números, o que vocês esperam obter nessa soma algébrica? Um terceiro número, e esse terceiro número ele é o quê? Ele é único. 7 mais 3, 10. Opa, eu posso decompor o 10 como a soma de 7 mais 3. Mas se eu estou dizendo que 7 mais 3 dá 10, esse 10 é um novo número, obtido da soma de dois números principais. Quando eu estou falando de soma vetorial, a partir de dois ou mais vetores, eu quero obter um novo vetor. E todo vetor vai possuir o quê? Módulo, direção e sentido. Então isso precisa ficar claro. Soma vetorial, estou obtendo vetor. Posso fazer também produto vetorial. Posso fazer produto escalar de vetores. Porém, isso não é um assunto para a gente lidar aqui na física do ensino médio. Até porque rarissimamente vão cobrar algo acima da soma e subtração de vetores. Mas vamos adiante sem muita enrolação. Bom, então aqui eu estou dando um exemplo para vocês referente à adição de vetores. Veja bem, vamos tomar um vetor U e vamos tomar um vetor V. São dois vetores independentes. O que basicamente é fazer a soma desses vetores? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar esse vetor U e teletransportar ele para algum ponto de aplicação que eu escolho aleatoriamente. Olha só, vou colocar aqui, ó. Esse ponto de aplicação é o início do vetor U. Eu poderia ter escolhido o V ao invés do U e colocado ele aqui? Poderia. Ou seja, isso é aleatório, isso é arbitrário. O resultado final não vai ser alterado. Mas eu escolhi aqui o vetor U. Esse vetor U tem um ponto de aplicação, ele tem um início e vai ter também um fim. O que acontece aqui, né?
No final desse vetor, que está em vermelho, eu vou transportar o próximo vetor, que é o vetor v. Mas eu tenho que teletransportar ele de forma que o início desse vetor coincida com o final do primeiro vetor. É o que eu chamo da trombinha no rabinho do elefantinho, né? Veja bem, quando eu faço o teletransporte, ó, eu não posso alterar nem a direção e nem o sentido dos vetores. Então, ele continua horizontal para a direita, o vetor U, e o vetor V também está horizontal para a direita. Quando eu vou transportar, eles têm que estar horizontal para a direita. Bom, o que acontece? Eu preciso obter um vetor equivalente. Olha só, o módulo desse vetor equivalente vai me dar a soma algébrica dos vetores primitivos, onde o início desse vetor equivalente vai ser o início do primeiro vetor, e o final desse vetor equivalente vai ser o final do último vetor. Veja bem, é a soma. Aqui o módulo do vetor resultante vai ser a soma algébrica do módulo dos vetores iniciais, porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então o primeiro vetor, eu estou contando aqui 6 quadradinhos. O segundo vetor, ele está contando 3 quadradinhos. Eu obtenho um novo vetor, que vai ser a soma de 6 mais 3, que é exatamente 9. Então essa é a chamada adição. E aí, como ficaria a subtração? A subtração, basicamente, é a adição a um vetor oposto. O que significa isso? Adição ao vetor oposto. Imaginemos o seguinte, ó. O vetor oposto, eu quero fazer U menos V. E o U menos V, basicamente, é a soma do U com o oposto de V. O vetor oposto, eu obtenho ele, basicamente, invertendo o sentido. Ora bola, se o vetor V está apontando, ele está indo para a direita, o vetor menos V vai estar indo para a esquerda. E seguimos aquele mesmo princípio, olha, pego um vetor aleatório, transporto ele para uma posição qualquer, e aí sim, eu pego o vetor oposto, que é o menos V, e transporto ele sem alterar a direção e sentido, de forma que o final do primeiro vetor coincida com o início do segundo vetor, que nesse caso é o último. Olha só, onde começa o primeiro vetor, e olha só aonde termina o último vetor, gente. Não importa que ele voltou, mas ele terminou aqui, ó. E o resultado final foi a subtração algébrica, quando eu quero calcular o módulo. Aqui está passando o carro, não liguem para isso, né? Tô dando aula para vocês, eu tô quase na rua, né? Então passa carro, passa moto, cachorro late. Bom, então como é que eu tenho aqui? Eu tenho um vetor cuja direção e o sentido coincide com a direção e sentido do maior vetor, mas cujo módulo é a subtração algébrica do vetor maior com o vetor menor. As coisas elas podem se complicar um pouquinho quando eu estiver trabalhando com o quê? Com direções e sentidos que não são as mesmas, né? E vamos ver como é que vai ficar isso. Então, como eu falei para vocês, nos exemplos anteriores, as componentes vetoriais possuem a mesma direção, nesse caso é a direção horizontal. A soma e a subtração vetorial será um vetor resultante também horizontal. Para a obtenção do módulo do vetor resultante, ó, a gente vai somar ou subtrair os valores numéricos. E eu estou fazendo esse vetor resultante em módulo, né? Em módulo. Então, soma e subtração é só a gente pensar no cabo de guerra.
De um lado tem os amiguinhos que estão ajudando a puxar a corda para um lado, e do outro lado estão os seus inimiguinhos que estão puxando a corda no sentido contrário, né? Então o resultado vai ser aquele que tem mais força que vai ganhar, mas vai ser um resultado de subtração. Bom, as coisas começam a se complicar quando estivermos trabalhando com vetores que possuem direções diferentes. E vamos começar por um caso específico aqui, que é como quando os vetores eles estão perpendiculares. Bom, então eu vou fazer primeiro a soma vetorial desses caras, para depois poder extrair o módulo deles. Então, como é que funcionaria a soma vetorial desses caras? Pega um vetor aleatório. Ó. Vou pegar, por exemplo, o vetor U. Transporto ele. Aqui, ó. Transportei ele para cá. Ó. Olha o início dele. Agora eu pego o segundo vetor, que é o vetor V, e transporto ele. Mas eu transporto ele de tal sorte que o início dele, desse segundo vetor, coincida com o final do primeiro vetor. Olha só, início do primeiro vetor, final do segundo vetor, que é o último. Entre o início do primeiro e o final do último, eu traço um vetor resultante, que é o vetor que eu chamo de R. Bom, como é que eu caracterizo então esse vetor R? Basicamente o vetor R, ele vai ser obtido pela soma vetorial do vetor U com o vetor V. E o módulo de R, que eu posso representar por R sem setinha, ou com o vetor em cima e duas barrinhas. Esse módulo, que é o valor numérico, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, até porque esse vetor resultante eu posso usar ele, é um triângulo retângulo. E o que diz o teorema de Pitágoras? Vamos olhar isso lá na matemática, que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é a somatória dos quadrados dos catetos, né? Então, vou dizer para vocês que R ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 64 mais 36, que dá 100. Se R ao quadrado é 36, se eu tirar a raiz dos dois lados, eu tiro a raiz de R ao quadrado, que vai dar o valor positivo R, que também vai ser a raiz de 100, que vai ser 10U. Pessoal, quando eu estou falando U, eu não estou especificando uma unidade de medida propriamente dita, né? Bom, vetores que possuem direções diferentes e não são perpendiculares entre si, eles formam um ângulo. Aqui só para lembrar que não está muito... Aqui é 120 graus, gente. O ângulo entre os dois vetores aqui, ó. Tô vendo aqui que tá bem... Pessoal, minha letra tá bem primitiva aqui porque eu ainda estou com os recursos tecnológicos limitados. Bom, o que vai dizer a nossa lei dos cossenos, gente? Lei dos cossenos vocês estudam na matemática. Quando estamos falando, eu quero achar uma terceira medida, sendo que eu conheço duas medidas, e essa terceira medida, ela é obtida pelos dois lados adjacentes, e o ângulo oposto a essa medida, né? Bom, o que eu vou sugerir? Que vocês estudem veemente a parte de matemática, quem ainda está enferrujado nessa parte de lei dos cossenos. Bom, como é que eu vou fazer? Existe, quando esses vetores eles não são perpendiculares entre si, duas formas. Uma das formas é a forma politicamente correta, que é essa que eu estou falando para vocês
que é aquela que usa a lei dos cossenos. E a outra é uma que é bem parecida com a lei dos cossenos. Não é uma forma politicamente correta, né? Mas que leva o mesmo resultado. E meu cachorro latiu agora, que eu acho que ele gosta de aula de física, né, e de matemática. Bom, então vamos ver como é que a gente faz isso na adição vetorial. Bom, da mesma forma como eu expliquei para vocês, pega esse vetor, pega um vetor qualquer, teletransporta ele sem alterar a direção e sentido, ó. Vamos seguir aqui, ó. O que eu fiz? Eu transportei ele para cá. Pega o próximo vetor sem alterar a inclinação dele, olha só. Então eu não alterei a inclinação do segundo vetor, mas de forma que o início do segundo vetor coincida com o final do primeiro. Olha só, primeiro vetor e último vetor. O vetor resultante eu posso ligar ele. O início dele coincide com o início do primeiro vetor e o final dele coincide com o final do último vetor. Opa, vamos voltar aqui. Não dê esse comando para avançar, né? Bom, como é que eu faço aqui então? O resultado dele, ó, vetorialmente, o vetor R é a soma vetorial, não é soma numérica, gente. Vocês não vão somar 8 unidades com 6 unidades, que vocês não vão achar o resultado de forma alguma. Pessoal, é a soma vetorial, o vetor resultante é a soma vetorial do vetor U mais o vetor V, cuja direção desse vetor resultante, a direção e o sentido estão indicados na figura. Então já caracterizei esse vetor resultante. E aí o módulo, como é que eu vou fazer? Eu vou obter ele pela lei dos cossenos. E como é essa lei dos cossenos? Olha só. Inicialmente, só para ajudar vocês a lembrarem, ela começa com o teorema de Pitágoras, né? Outra coisa que faltou falar para vocês aqui, ó. O ângulo entre esses dois vetores, aqui, ó, eles estão aplicados a um corpo de massa m, é 120 graus. Mas aí vamos imaginar o seguinte: 120 graus, ele tem um suplemento. Vamos lá, o que é suplemento de um ângulo? Suplemento é aquilo que falta para chegar a 180. E o que falta para de 120 eu formar um ângulo raso? Falta 60 graus. Quando eu faço a transposição desse vetor em vermelho para formar um triângulo, o que eu estou carregando aqui? Eu não estou carregando 120 graus. Eu estou carregando o suplemento de 120 graus. Onde o suplemento é 60 graus aqui, ó. O suplemento é 60 graus. Então, quando eu vou trabalhar com a lei dos cossenos, eu não tenho que usar os 120 graus, que é o ângulo real entre os dois vetores, mas sim o suplemento deles, que é os 60 graus. E aí, como é que eu aplico a lei dos cossenos? Ó? O vetor resultante, ó, ele começa com, como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Soma dos quadrados das outras medidas conhecidas, menos, veja bem, se eu estou usando a lei dos cossenos, é menos 2 vezes o produto destas medidas vezes o cosseno do ângulo oposto ao R, ou esse ângulo oposto ao R, o ângulo que forma os vetores entre si. Ó, 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, cosseno de 60 é meio, que cancela com 2, 8 vezes 6, 48, 64 mais 36 dá 100, 100 menos 48 dá 52, que é o quadrado de R, e para tirar o R eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados, aonde eu posso obter o quê? Raiz quadrada de 52 unidades. Bom, além desse método,
temos o método aqui do paralelogramo, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, como é que é essa regra do paralelogramo? Os vetores eles vão estar formando o ângulo. Veja bem, eles estão sendo aplicados a um ponto material de massa m. Mas eu estou aplicando, vamos supor que seja uma força para a direita, horizontal para a direita, e uma outra força que está fazendo o ângulo com a primeira, de forma que esteja 120. Para onde que vai esse objeto? Ele não vai vir nem para onde está marcando essa velocidade, esse vetor v, e nem para onde está marcando esse vetor u. Ele vai estar aonde? Numa direção e sentido entre os dois, ó, abrangendo essa mesma região. Então, como é que é a regra do paralelogramo? Eu tenho que fechar um paralelogramo, olha só. Entre esses dois vetores, eu posso fechar um paralelogramo. Lembrando, o que é um paralelogramo? É uma figura que possui os lados 2 a 2 paralelos, olha só. Eu tenho que traçar aqui uma linha paralela a V, mas passando por U, olha só, paralela a V, passando pelo final de U, e tenho que traçar uma linha, nesse caso eu coloquei uma linha pontilhada, passando por U, paralela a U, mas passando por V. O final do vetor vai coincidir com o quê? Com o cruzamento das linhas pontilhadas, e o início do vetor vai ser o início dos dois. Pessoal, se vocês olharem o slide anterior, vocês vão ver, ó, que esse aqui está apontando para a direita e para cima. E esse aqui também está apontando para a direita e para cima, ou seja, a direção e o sentido dele não alterou, vão ser as mesmas. Só que aí o que acontece? Quando eu aplico uma lei parecida, quando eu falo que não é lei dos cossenos, mas sim é uma lei parecida com a lei dos cossenos. Só que ela vai ser positiva, é a mesma coisa. 8 ao quadrado, que é o módulo de U, mais 6 ao quadrado, só que lá no anterior eu colocava menos. Aqui eu vou colocar mais. 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, vezes o cosseno desse ângulo que é 120. Mas, ora bolas, por que eu estou usando o 120? No exemplo anterior, eu não usava o 120. Eu usava o suplementar dele, que valia quanto? 60. Aqui no próximo slide, eu estou usando o ângulo 120. Agora, lá da trigonometria, ciclo trigonométrico, espero que a essa altura do campeonato vocês estejam afiados em ciclo trigonométrico. Temos que lembrar que 120 graus, ele é um ângulo de segundo quadrante. E aí, esse ângulo, ele é, em termos de cosseno, ele possui um valor oposto ao cosseno de 60, que é o simétrico dele. Então, lá na trigonometria, a gente fazia simetria. Então, o que a gente aprendia lá na trigonometria, no ciclo trigonométrico? Que o cosseno de 120, ele era o negativo do cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 é meio, o cosseno de menos 60 é menos meio. Então, quando eu vou substituir aqui, eu substituo menos meio. Pessoal, a continha é igual do slide anterior. Nós vamos, de qualquer forma, chegar na raiz quadrada de 52. Bom, nesse caso, o exemplo não foi muito feliz, porque o ângulo aqui ele é obtuso. A minha sugestão é, se o ângulo entre os dois vetores for agudo, use o paralelogramo. Se ele for obtuso, use a lei dos cossenos, o transporte de vetores. Bom, então vamos lá para o exercício, né? Vamos treinar isso aqui. Esse exercíciozinho aqui, ele está na apostila de vocês. O que ele afirma? Duas forças perpendiculares, Fy
com intensidade de 3 newtons, direção vertical e sentido para cima, e Fx com intensidade de 4 newtons, direção horizontal e sentido para a direita, atuam num corpo de massa m. Qual é a resultante R? Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer aqui, né? Vou dar 3 minutos para vocês fazerem. Se quiserem mais, pausem o vídeo. Basicamente, o que eu preciso fazer aqui? Olhando aqueles exemplos anteriores, eu tenho que fazer o transporte desse vetor, obter o vetor resultante. Vou aconselhá-los, pessoal, régua, canetas de várias cores, papel quadriculado. Pessoal, isso aqui tem que ser feito bonitinho. Faça o desenho do vetor resultante e calcule o módulo dele naquele exemplo onde os vetores eles eram perpendiculares. Vou dar um tempinho, daqui a pouco vou fazer com vocês. Bom, vamos lá fazer, gente. Isso aqui é fácil, né? É só olhar 2 ou 3 slides anteriores e usar o teorema de Pitágoras. Olha só. Então aqui eu tenho a primeira figura. O que eu faço? Eu pego um vetor, teletransporto ele sem alterar a direção ou sentido, ou seja, ele continua na horizontal para a direita. E pego o segundo vetor e teletransporto ele. Ele continua vertical para cima. O início do primeiro vetor e o final do último vetor. Entre os dois eu ligo o vetor resultante. Quem é o módulo do resultante? Eu tiro pelo teorema de Pitágoras, ó. O vetor resultante possui direção e sentido apresentado na figura 2. E o módulo eu tiro pelo teorema de Pitágoras, ó. R ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar 25. Se eu tirar a raiz, eu chego a 5 newtons. Ou eu posso pensar no famoso triângulo 3, 4 e 5. Vamos agora avançar no assunto. Bom, agora vamos trabalhar com as forças em questão. Bom, quando a gente vai estudar a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Pessoal, meu cachorro tá latindo aqui, né?
Só um instantinho, que ele também gosta de dar aula de física, né? Mas aqui assim, você sabe que como tudo é gravado, então a voz do cachorro a gente ouve, né? O latido do cachorro, barulho no portão a gente ouve. Então não tem jeito, né? Preciso melhorar o ambiente que eu tô aqui. Bom, o que que acontece aqui, né? Nós vamos trabalhar com 3 tipos de força. As primeiras delas é a força de campo, a próxima é a força de contato e a última é a força de tração. Além disso, vamos trabalhar com a força de atrito, mas o aprofundamento dela vai ser na próxima aula e não agora. Bom, vamos lá. Quais são as forças de campo? Forças de campo, elas remetem a uma interação. Elas podem ser força de ímãs. Bom, todo mundo já pegou ímã de geladeira, né? Ímã de alto-falante. Então, esses ímãs eles podem se repelir ou se atrair entre si, dependendo se são de mesmo polo ou de polos contrários. Podemos trabalhar com atração e repulsão de cargas elétricas. Se as cargas tiverem sinais opostos, elas se atraem. Se tiverem mesmo sinal, elas se repelem. Isso vamos ver na eletrostática e aquele probleminha do pente com atrito com cabelo. Mas vamos ver isso aqui na eletrostática. E o nosso foco é a atração entre as massas, que é a atração gravitacional. É a chamada força-peso. Veja bem, o que está acontecendo aqui, né? Quando vocês verem um objeto caindo, o objeto está caindo em direção à Terra, mas a Terra está caindo também em direção a esse objeto. Mas como o nosso referencial está na Terra, é como se vocês observassem o objeto se movendo e a Terra parada. Não. A Terra pode estar se movendo dependendo da referência. O que eu coloquei aqui? Um parzinho de ação e reação. Olha só, eu adotei para baixo como positivo aqui, né? Posso adotar para cima como positivo e para baixo negativo, ó. Ou seja, esse peso aqui, ó, a Terra está atraindo esse corpo com peso, mas a Terra também está sendo atraída pelo corpo de massa eminho para cima. É um par ação e reação. Ah, mas essas duas forças vão se cancelar? Pessoal, se vocês me falam que essas duas forças vão se cancelar, ano que vem vocês estão fazendo o cursinho novamente. Essas forças nunca se anulam. Primeiro, essas forças sempre vão existir. Vai existir o peso e vai existir a reação do peso. Aonde a reação do peso ela está onde? No centro da Terra. O peso é uma atração gravitacional, uma força de campo que a Terra está exercendo sobre esse corpo, e a reação do peso está onde? No centro da Terra. Mas essas duas forças, elas não formam resultante nula porque elas estão aplicadas a corpos diferentes. Então isso tem que ficar claro. Bom, e a próxima força é uma força de contato que nós chamamos de força normal. Então sempre que vocês estiverem lidando com aquele chamado empurrão, pensa em força normal. Então temos aqui um exemplo bem simplesinho de um bloco. Isso aqui não é o Batman, gente. Isso aqui eu quis desenhar um M. Desenhar o M bonitinho aqui.
Então aqui eu tenho um bloco de massa M. O que está acontecendo com esse bloco? É só vocês imaginarem que esse bloco ele não afunda. Por que ele não afunda? Porque o piso está impedindo ele de afundar. O piso está fazendo o quê? Está aplicando uma força normal a esse bloco para cima. Bom, se eu estou aplicando uma força para cima, eu estou recebendo a reação dessa força. Só que assim, se uma é positiva, gente, outra tem que ser o quê? Negativa, quando eu estou trabalhando com vetores. Isso é muito interessante quando eu estiver lidando com o quê? Com pares ação e reação. Pessoal, olha só. De novo, essas forças, elas não se cancelam, gente. Elas não formam resultante nula. Elas são aplicadas a corpos diferentes. Então, essa normal é aplicada a esse corpo. A reação da normal está sobre o piso. Esse corpo também, se ele está na superfície da Terra, ele recebe a ação da força peso, cuja reação está no centro da Terra. E por último, força de tração. Essa aqui já é um pouquinho mais fácil. É o chamado fio puxa-puxa. Eu tenho um conjunto aqui com 3 blocos. Aí, ó, vocês vão falar, essa tração T1 e essa outra se cancela. Essa tração T2 com essa tração T2 se cancela. Não se cancelam. Pessoal, esquece esse vocabulário. Elas não formam resultante nula também, porque elas são aplicadas a corpos diferentes. Olha, eu tenho a tração T2 aqui, ó, que está sendo aplicada a esse bloco 3. Tenho a tração T2 que está sendo aplicada também ao bloco 2. Mas ao bloco 2 eu estou achando uma força de também tração T1. Estou representando tudo positivo porque estou representando o módulo da força. Repare que elas estão sem o vetorzinho. Então, se essas forças também estão sem o respectivo setinha, a força F também tem que estar sem a respectiva setinha. Então, ó, vamos isolar os corpos, né? Tô tentando apagar isso aqui, né? Bom, vocês já sabem que não tem força aqui, né? Vamos apagar isso aqui, né? O que acontece? Eu venho aqui com aplico uma força aqui, ó. Essa força F, ela está sendo aplicada diretamente ao bloco 1. Então o que acontece? O bloco 1, por consequência, puxa o bloco 2 com a força de tração T1. Tem um fio puxa-puxa. Mas se ele puxa o bloco 2 com a força de tração T1, ele também é puxado com a força de tração T1. Ele também é puxado com a força de tração T1. A mesma coisa, ó.
Esse bloco aqui puxa o quê? O bloco 3 com a força de tração T2 para a direita. Mas se ele puxa para a direita, ele também é puxado para a esquerda. Então assim, ó, é um parzinho de ação e reação. A direção e o sentido desses blocos tem que ser bem aplicado. Vamos adiante. Bom, de novo peço para vocês lerem a apostila. Agora vamos falar de força de atrito. Bom, a força de atrito, ela é uma força especial e ela vai existir quando eu tenho dois corpos se esfregando, né? Na verdade, eles estão se atritando. Um corpo está indo num sentido, o outro está indo no outro, mas eles estão se arrastando. Eu também posso ter um corpo se atritando com o ar ou com a água. O ar ele vai dar aquele chamado arrasto. Qual é a função do atrito, então? Ele pode impedir um movimento ou ele pode dificultar o movimento. Impedir o movimento é quando, mesmo você aplicando uma força solicitadora, você quer colocar um bloco em movimento, mas esse bloco não sai do lugar. Por quê? Porque no sentido oposto a esta força, existe o quê? Existe um atrito. Nesse caso, quando o corpo não sai do lugar, chamamos esse atrito de atrito estático. Quando o corpo entra em movimento, esse atrito ele passa a ser atrito dinâmico. Então essa primeira aula, estou só apresentando elas para vocês, né? Como eu falei, o resultado da fricção, do arrasto entre dois ou mais corpos, do arrasto entre o corpo e o ar, sempre tem como resultado um aquecimento. Afinal de contas, um ônibus espacial, quando ele está entrando na órbita da Terra, ele vai aquecer a mais de 2.000 graus Celsius. Então, se eu não tiver uma estrutura projetada para aguentar essa temperatura, todos os astronautas eles se desintegrariam ao chegar na Terra. Então vamos lá, vamos explicar o que é esse atrito. Do que se dá esse atrito? Então eu vou falar do atrito entre dois corpos ou entre um corpo e a superfície. Esse aqui é entre um corpo e a superfície, mas se tiver um atrito entre dois corpos também serve. Ao que se dá essa força de atrito? Ela existe porque a superfície é irregular. Então o atrito vai existir a partir do momento que existir uma irregularidade na superfície. Quando a superfície ela é totalmente lisa, não significa que não exista um atrito, mas esse atrito ele é diminuído. Então vamos lá, gente, ao que se refere esse atrito. Então se eu pegar eu tenho aqui um corpo e um piso. No caso aqui dois corpos, eu posso imaginar aqui como um corpo uma mesa, por exemplo. E vamos tirar uma visão microscópica disso. Vamos ampliar essa superfície de separação. Se eu ampliar bem essa superfície de separação, eu vou ver que existem o que aqui? Irregularidades. Essas irregularidades elas impedem que o corpo se mova ou elas dificultam o movimento do corpo. Quanto mais pressionado o corpo, uma superfície tiver entre a outra, mais essa figurinha aqui, ó, mais essa abertura se fecha e mais difícil é o corpo se mover. Ou seja, quando eu coloco uma força normal aqui, faz sentido o que eu estou falando para vocês, ó. Isso ajuda essa superfície aqui, essas irregularidades se fecharem. E aí mais difícil o corpo
mais difícil vai ser o atrito, o arrasto entre os corpos, o escorregamento entre os corpos, e maior vai ser a força de atrito. Bom, como é que eu posso diminuir esse atrito? Na verdade, é achando alguma forma de preencher esses pequenos buracos aqui, ó, que eu estou apontando para vocês. Então, se eu coloco, por exemplo, um óleo aqui, então vamos lá, vou colocar um óleo aqui. Vamos preencher aqui, ó. Olha só, eu estou preenchendo esses chamados poros, ó. Estou deixando aqui a superfície, ó, quase que lisa. Bom, ela ficando lisa, ela fica como? Praticamente escorregadia, olha só. Olha só, eu tenho aqui, ó, fiz um traçado aqui, mas ó, esses buracos foram preenchidos, esse buraco de baixo foi preenchido, esse buraco de cima foi preenchido, o buraco de baixo foi preenchido. Então a superfície fica lisa, é o caso onde a superfície fica escorregadia. Então é onde eu coloco o óleo, por exemplo, nas peças de uma máquina, para reduzir o atrito entre elas. A redução desse atrito não é, de uma certa forma, agradável, porque quando eu tenho, por exemplo, um automóvel, os pneus do automóvel, né? O atrito ele tem que ser o máximo possível aqui nesse caso. Bom, então vamos falar um pouquinho do próximo slide, que é o atrito estático. Bom, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou vendo aqui um hominho, por exemplo, ele está tentando empurrar um objeto aqui. Pode ser uma geladeira, por exemplo. Mas ele não está conseguindo tirá-la do lugar. Por que será que ele não consegue tirá-la do lugar? Porque sobre o piso está surgindo aqui uma força no sentido oposto, que eu chamo de atrito. Eu vou chamar de FAT. Mas ele está aplicando aqui uma força solicitadora. Esse corpo também está em contato com o piso. Então o piso está aplicando uma força normal. E ele também tem a ação da força-peso. Reação da normal está no piso e reação do peso está no centro da Terra. Mas o atrito aqui ele é estático. Só um instantinho, gente. Meu cachorro tá latindo aqui, vou colocar ele. Só um instantinho aqui, gente. Meu cachorro tá latindo aqui, então tá sendo tudo ao vivo aqui, né? Bom, então voltando aqui, o que que acontece, né? Então estávamos falando de atrito estático. Enquanto o corpo não sair do lugar,
a intensidade dessa força solicitadora vai ser a mesma dessa força de atrito. É a força que eu chamo de força de atrito estático, né? Bom, aqui eu fiz um exemplo aonde eu coloquei as forças na vertical, essas forças que estão atuando sobre o corpo. E é muito comum os alunos falarem que a normal cancela peso. Pessoal, a normal cancelar o peso significa que vocês vão fazer o cursinho ano que vem, depois do ano que vem, 50 anos de cursinho, nunca vai passar no vestibular se começar a vir com esse vício de que a normal cancela peso. Pessoal, a normal continua existindo, o peso continua existindo. Só que a normal e o peso aplicada sobre o corpo na vertical vão formar uma resultante nula, de tal forma que o corpo está em equilíbrio na vertical. Então, o que acontece? A normal cancela peso? Isso não existe, gente. Isso aqui não existe. Vocês vão falar que a normal e o peso são forças de mesmo módulo, direção, porém com sentidos opostos. Elas estão aplicadas ao mesmo corpo. Então existe um equilíbrio na direção vertical. O módulo da normal é igual ao módulo peso, ou se eu for fazer um equacionamento entre a resultante normal e o peso, normal somada com o oposto do peso vai dar uma resultante zero. Então vamos lá. Atrito estático. Como eu falei para vocês, o atrito estático ele existe enquanto o corpo está em repouso. Então a minha força solicitadora, que é o nosso F, ela vai ter o mesmo módulo que a força de atrito estático. Então vamos traduzir isso aqui. F, então, é o módulo da força solicitadora. Φ, módulo da força de atrito. E aí o que acontece? Vamos aumentar o módulo da força solicitadora até que esse caixote ele entre no que eu chamo de iminência de movimento. O que é iminência, gente? Iminência é aquela situação prestes a acontecer, né? Se eu aumentar um petelecozinho mais a força, o corpo já entra em movimento. Então esse atrito de iminência de movimento é a força de atrito estática máxima. É aquela força máxima que eu aplico ainda onde eu posso encontrar o caixote ou o corpo propriamente dito em estado de equilíbrio, de repouso, né? Então nesse caso, ó, essa minha força solicitadora, ela aumentou, o atrito estático ele aumentou até chegar a um valor máximo, Φ estático máximo, e isto vai ser calculado por um coeficiente de atrito estático vezes a normal. Coeficiente de atrito estático, isto é dado nos problemas. Então não se preocupe com isso. A normal nem sempre é dada nos problemas. Então, o que acontece? Ó? Φ estático máximo é a força de atrito estática máxima, aonde eu ainda consigo encontrar o corpo em movimento. Mi estático, coeficiente de atrito estático. O problema dá isso pra gente. Pessoal, e no nosso caso específico, do corpo estando na vertical, ó, como não é plano inclinado, é o caso do problema anterior. Piso horizontal, gente.
Isso aqui é só para um piso horizontal. Plano inclinado normal não é peso. Esse peso, gente, ele pode ser calculado pela massa vezes a gravidade local. Essa gravidade local na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos esmiuçar isso, né, quando estivermos trabalhando com exercícios. Bom, e se minha força F for maior que esse atrito estático máximo, o corpo já rompeu esse atrito estático máximo, ele entra em movimento. Então o atrito ele vai ser dinâmico. E essa força de atrito dinâmico, ela é constante, que eu vou chamar de enfate dinâmico. Alguns livros, alguns vestibulares chamam de atrito cinético, gente. É a mesma coisa, cinético vem de movimento. Fate dinâmico, então, é μ dinâmico vezes a normal. Também esse μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico, ele é dado no problema. E aqui, gente, está uma representação gráfica. Olha só, onde a horizontal é minha força solicitadora e a vertical é a nossa força de atrito. Eu vou aumentando a força solicitadora, eu vou aumentando a força de atrito na situação de repouso, até que ela chega no estado de iminência de movimento, né? E a partir desse momento, se eu aplicar um pouquinho mais a força F, o atrito fica dinâmico e o corpo fica em movimento, né? O atrito dinâmico, ele não vai mudar. Pessoal, então o que acontece? Aqui todas as medidas do x lá na função são iguais a do y na função. É como se fosse y igual a x, né? Isso aqui forma 45 graus. Estudem bastante o gráfico das funções, gente. Mas isso é mais para vocês entenderem, né? Para vocês saberem como é que funciona o atrito. Bom, depois que eu passei tudo isso, agora fica mais fácil para vocês entenderem o que é ação e reação, gente. Para cada ação, existe sempre uma reação igual e contrária. Ou seja, quando eu estou falando contrário, eu estou falando de sentidos. As ações recíprocas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. O que significa isso? Ação e reação são aplicadas aos corpos diferentes. Então, se tem dois corpos trocando força, um recebe a ação e o outro recebe a reação. São corpos contrários. Me dê um soco no nariz que eu te dou uma narigada na mão. É ação e reação, gente. E aí a dica para vocês resolverem os problemas de dinâmica. Essa parte é sofrível, né? Vocês têm que isolar os corpos, marcar as forças que atuam sobre cada corpo, lembrando do princípio da ação e reação, lembrando das forças de tração e no final aplicar o princípio fundamental. E é esses exercícios que nós vamos resolvê-los. Bom, então a nossa saideira aqui é um exercício bem elaborado, bem trabalhado, porém não é um exercício difícil. Esse é só um exercício. As próximas aulas vamos fazer mais exercícios, né? Mas vamos ler e vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Pessoal, pausem esse vídeo, copie essa figurinha, copie massa de A 2 kg, copie massa de B 1 kg, copie a figurinha. E aí o que acontece? Eu vou avançar para o próximo slide, né? É dado o sistema de blocos abaixo, onde o bloco A tem massa de 2 kg,
e o bloco B tem massa de 1 kg. Sabemos-se que a força aplicada sobre o conjunto, vamos para o slide anterior. Sabendo-se que a força aplicada sobre o conjunto tem intensidade de 20 newtons, agora vamos para o próximo slide. Faça o desenho e o equacionamento do sistema de forças de cada bloco. Calcule a intensidade do peso de cada bloco. Calcule a intensidade da reação normal que o piso exerce sobre cada bloco. Determine a aceleração do conjunto e a intensidade da força de contato que o bloco A exerce sobre o bloco B. Pessoal, pause o vídeo, copie essas questões. Pause o vídeo. Quando vocês copiarem essas questões, volte ao vídeo que eu vou começar a resolução desse exercício. Esse exercício eu tenho que fazer ele junto com vocês. Beleza? Bom, depois que vocês copiaram, agora vamos começar a resolução. Faça o desenho e o equacionamento do sistema de forças de cada bloco. Pessoal, vamos explicar o que acontece aqui, né? Lembra que eu pedi para vocês copiarem aquela figurinha? Agora, o que eu estou fazendo? Vocês vão copiar esta figurinha aqui e vamos lembrar uma coisa, ó. Eu isolei, gente, os corpos, né? Eu isolei os corpos, né? Ó, eu isolei os corpos, ó, isso aqui, ó, é a Terra, né? A Terra não interessa pra gente, mas interessa os blocos que sobre a Terra estão. Vamos traduzir o que está acontecendo, ó. Olha lá para aquela transparência, aquela figurinha que eu pedi para vocês copiarem. Olha só, tem uma força F aplicada sobre o bloco A. O bloco A aplica uma força de contato sobre o bloco B. Se o bloco A aplica uma força de contato sobre o bloco B, ó, a tendência é que ele vá para a direita, o bloco B, né? Se aqui tem uma forcinha, ó, sendo aplicada ao bloco A para a direita, o bloco A também vai aplicar para a direita uma forcinha de contato no bloco B. Essa força de contato ela existe porque os corpos estão em contato. Só que como toda ação tem sua reação, o bloco B vai restituir a força de contato no sentido contrário, no sentido oposto, e é exatamente por isso que eu coloquei aqui o sinal negativo. Vamos lá. O bloco A pressiona o piso com uma força que eu vou chamar normal de A. Só que eu estou colocando aqui, ó, para baixo como negativo, né? Se ele pressiona, pessoal, isso aí negativo ou positivo é uma referência, né? Se o bloco pressiona com normal de A o piso para baixo, o bloco restitui com normal de A para cima. A mesma coisa. Além disso, ó, o bloco A é atraído pelo centro da Terra com peso de A. A mesma análise é feita aqui, né? Com peso de B. Olha só, peso de B para baixo e a reação no centro da Terra. O B pressiona o piso com a normal de B e o piso restitui a normal de B para cima. E aí o que eu faço, gente? Ó, só não confundam peso com normal. São pares ação e reação. E aí vamos fazer bonitinho aqui, né? Ó, eu posso transportar esse FC para a direita e fica menos FC. Não importa a posição onde eu coloco eles aqui, né?
eu posso fazer esse esqueminha. Se vocês estiverem com dificuldade, vocês podem deixar também esse primeiro esquema. Na hora que vocês separarem os blocos, refaçam para não ficar tão poluído. A mesma coisa aqui, ó. Normal de B para cima, peso de B negativo para baixo, força de contato para a direita. Só mudei o ponto de aplicação, mas a direção e sentido dos corpos é a mesma. Isso é só uma representação. Então esse é o esquema de forças, né? Bom, calcule a intensidade do peso de cada bloco. Pessoal, peso é massa vezes gravidade local. Então, gente, ó. Peso de A é massa de A vezes G. Massa de A é 2 kg vezes o G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A continha 2 vezes 10 dá 20 kg vezes metro por segundo ao quadrado, que dá 20 N. Peso de B, massa de B vezes a gravidade local. 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. 1 vezes 10 dá 10 kg vezes metros por segundo ao quadrado, que falamos lá nos dimensionais que isso aqui é unidade de newtons. Reação normal, gente, ó. Como tem o equilíbrio na vertical, a normal somada com o inverso do peso dá zero. Ou, em módulos, a normal é igual ao peso, gente. Isso é porque o corpo ele está sobre um plano horizontal. Lá nas próximas aulas, plano inclinado, não se aplica isso. Se o peso de A era 20 newtons, então a normal de A aqui é 20 newtons. Se o peso de B era 10 newtons, então a normal de B é 10 newtons. Então, esse exercíciozinho de um bloquinho simples, eu estou fazendo ele passo a passo. Pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Vocês têm que fazer bastante exercício referente a isso. E aí, determine a aceleração do conjunto e a intensidade da força de contato que o bloco A exerce sobre o bloco B. E aí, o que que acontece? Eu tenho que fazer o equacionamento. Então, vamos lá. Vamos começar com o bloco A. Então, peguem... Aí, meu cachorro tá latindo aqui, gente, de novo. Aquele exercício do bloquinho com as forças separadas. E vamos equacionar. Olha só. Vamos voltar ao slide anterior. Vamos voltar ao slide anterior. O bloquinho A, gente. Olha só. Na vertical eu sei que ele não se movimenta. Na vertical o bloco B eu sei que não se movimenta. Mas a resultante na horizontal aqui, gente, ó, que é a parte do exercício A referente ao equacionamento, é a força F somada com o oposto da força de contato. F mais ou menos Fc, que é a resultante na horizontal, é a massa de A vezes a aceleração. Para, cachorro. Bom, aí o que que acontece, ó? A normal de B e o peso de B, ó, eles formam a resultante nula, então eu tenho o equilíbrio na vertical. Mas na horizontal tem uma resultante não nula, que é o Fc, segundo a lei de Newton. Resultante em B é a massa de B vezes a aceleração. Resultante em A, massa de A vezes a aceleração. Quem é a resultante A? F somado com menos Fc. Massa de A vezes a aceleração. Essa é a resultante A. Resultante em B é o Fc, que é massa de B vezes a aceleração. Vamos voltar para o exercício para mostrar para vocês, ó. Olha só, corpo A. F somado com menos Fc é a massa do corpo A vezes a aceleração do conjunto. A aceleração de A é igual a aceleração de B, porque os dois corpos estão grudados um no outro. E no corpo B, a força resultante dele, que é a força de contato, é a massa de B vezes a aceleração. Substituo os valores. A minha força é 20 newtons, que o problema deu. Força de contato é uma incógnita, que eu não sei quanto vale.
A massa de A é 2 kg e a aceleração também é uma incógnita. No corpo B, a força de contato é uma incógnita. A massa de B, ela vale 1 kg e a aceleração é uma incógnita. Isso aqui virou um sisteminha. E esse sisteminha eu tenho duas formas para resolvê-lo. Ou eu posso usar o método da substituição, eu posso pegar aqui o FC e colocar um A, ou eu posso fazer a soma. Eu posso pegar esses dois aqui, ó. Eu posso fazer uma soma no sistema de equações. Então, lá na sexta série a gente via que podíamos fazer a soma, né? Então, ó, quando eu faço a soma, o menos FC com mais FC, ó, eu obtenho um terceiro sistema. E menos FC com mais FC, eles se cancelam. E aqui fica 20, que é igual a 2A mais 1A, que dá 3A. A nossa aceleração é 20 por 3. E a força de contato que o bloco A exerce sobre o bloco B? É o FC, gente, não é? Que também, em intensidade, é a mesma que o B exerce sobre o A. De posse da aceleração, o que eu faço? Então, essa força é a outra incógnita, né? Que é o FC. Eu posso pegar, ó, ou a equação de cima e fazer a substituição, ou eu posso pegar a equação de baixo e fazer a substituição, né? As pessoas em plenas suas faculdades mentais provavelmente vai escolher aquela que tem que fazer menos conta, né? Que é essa de baixo aqui, né? Bom, FC é um A. Posso escolher a de cima, mas eu vou escolher a de baixo. FC é 1 vezes o A, que é 6,67. Quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, cujo resultado é Newton. 6,67 newtons. Pessoal, com isso, né, nós chegamos ao fim dessa segunda aula. Ela foi um pouquinho rápida. Ainda essa semana eu pretendo lançar uma aula de reposição. Ela vai ser ou uma aula a mais ou 2 aulas a mais, mas é justamente para compensar o atraso. Pessoal, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no privado. Tem um plantão de dúvidas. Eu vou disponibilizar esse material no Classroom. E amanhã, segunda-feira, né? Essa aula está programada para subir. Então, pessoal, boa noite, né? E obrigado pela audiência.